Bom dia. Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Vamos ficar de pé para nós iniciarmos o nosso culto de adoração ao nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Queremos orar, queremos render graça ao nosso Senhor. Feche seus olhos, por favor. Que nós possamos estar diante do Senhor agradecendo a sua bondade e misericórdia. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que tu és. Queremos dizer, Senhor, que tu és o único diante daquele que nos curvamos, nos dobramos, nos prostramos, porque tu és o nosso Deus. Nós cremos, Senhor, que quando te adoramos, nós nos tornamos parecidos com o que tu és. Então queremos hoje dizer, Senhor, nos transforma de glória em glória, para a tua glória. Nos transforma de glória em glória, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai, no nome poderoso de Jesus. Que o Senhor abençoe todos que estão aqui e aqueles que estão em casa nos assistindo, e que vão assistir no futuro. Que o Senhor possa derramar uma unção, que o Senhor possa derramar graça sobre cada um. Eu queria ler com você o Salmo 111. Diz assim: de todo o coração renderei graças ao Senhor. Salmos de número 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos o que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembra-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, Senhor, te pedimos, Pai, dando-lhes a herança das nações. Obra de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém, igreja? Amém. Que possamos adorá-lo, apresentar um culto racional ao nosso Senhor e nosso Deus, em nome de Jesus. Tenha liberdade para adorar o Senhor, ofertando, servindo, batendo palmas, se prostrando diante da presença do nosso Deus. Amém. Deus abençoe. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diga isso a Ele, Senhor, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. 'Estou 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 aqui
para te render louvor. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos. Queremos cantar, Senhor, o teu amor para sempre. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Só a igreja. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Aleluia. Como o salmista diz, o teu louvor estará sempre nos meus lábios. Que a gente possa para sempre entoar altos louvores ao Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos
quero te entregar o mais perfeito louvor nessa manhã, porque eu nasci para te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, nós te adoramos, Senhor. Tu és o Rei e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o Pai amado, nós queremos que o Senhor encontre em nós um coração verdadeiro, um coração que te adore, Senhor. E se for preciso, que nós possamos aprender como te adorar, como te agradar, como alcançar o teu coração, Senhor. Pai, sei que os seus olhos estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre nós, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor.
Nós estamos hoje, retornando nossos cultos pela manhã, então temos que fortalecer a comunicação aí com os outros irmãos, aqueles que estavam vindo constantemente pela manhã. Quero ler um texto com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Aqueles que acharem e puderem, fiquem de pé. Livro de Êxodo, capítulo de número 34. Êxodo, capítulo de número 34. Livro de Êxodo, capítulo de número 34, versículo 14. Amém? Êxodo 34, versículo 14. Diz assim: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Vamos dizer essa parte aqui, vamos dizer juntos, Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Amém. Sente-se aí, por favor. Quem já tinha lido essa passagem? Eu sei que alguns já leram, mas lembrar que o nome do Senhor é zeloso. Ele se manifesta não como uma pessoa zelosa. Ele está dizendo que o nome dele é zeloso. E se vocês perceberem o nome zeloso, o Senhor é zeloso, ele está com letra maiúscula, como o nome dele mesmo. Então, é como ele se manifesta quando ele é chamado de Deus da provisão, Deus Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira, o Senhor é minha provisão, o Senhor é minha cura, o Senhor é minha salvação. E ele aparece agora dizendo que não pode haver, nós não podemos adorar outro Deus, porque o nome dele é zeloso. Deus zeloso ele é. Semana passada, nós lemos um texto que foi em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: também pôs Deus no coração do homem o desejo, o anseio pela eternidade, Então, Deus colocou no coração de cada homem, de cada pessoa na humanidade, um desejo pela eternidade. Cada ser humano, ele espera algo mais, ele espera viver mais. É tanto que nós temos uma sensação de que temos algo, vivemos algo, mas ainda está faltando mais alguma coisa. E essa sensação nunca será totalmente preenchida aqui, por causa da necessidade da eternidade. E nós ouvimos de tudo. A ciência diz que a pessoa pode ser congelada para depois ser descongelada daqui a tanto tempo, para quando se tiver alguma fórmula para se viver mais. Mas tudo isso viveria mais anos de vida, mas não eternidade, Então, Deus colocou o desejo dentro do nosso coração, um anseio pela eternidade, e a eternidade é Deus, Ele é Deus, a eternidade é o próprio Deus, Ele é eterno,
Ele é eterno. Então esse desejo, nós queremos chegar até Ele, nós queremos, de alguma maneira, nós somos atraídos para toda essa eternidade, porque nós somos feitos para a eternidade. Nós não fomos feitos para acabar aqui, nós somos feitos, a palavra de Deus nos diz que nós somos forasteiros, peregrinos, estamos nesse lugar aqui, mas de passagem, mas nosso lar é no céu, nós somos feitos para viver a eternidade. E como nós temos esse desejo, nós somos atraídos a adorar alguma coisa. Nós somos atraídos a adorar alguma coisa. E algumas vezes nós encontramos algo que nos atrai e nós começamos a adorar aquilo, porque não conhecemos aquilo que realmente devemos adorar, que é o nosso Deus, o Yahvé, o Deus da nossa criação, o nosso Senhor. As pessoas que não têm essa revelação de Jesus, que não têm essa revelação dada, elas vão se ligar a adorar alguma coisa. Eu falei semana passada que todas as culturas adoram alguma coisa, adoram astros, adoram estátuas, adoram imagens, estrelas, astros, elas adoram bichos, criaturas, tudo, pessoas, coisas, rios, coisas bonitas da natureza, seja lá o que for, mas eles querem adorar, porque o desejo de adorar está dentro do coração do homem. E outra coisa que nós salientamos é que nós verdadeiramente não precisamos nem muito ensinar as pessoas como adorar. Nós só temos que direcionar as pessoas a adorar o que é certo. Porque quem adora já sabendo como adorar. Eu dei o exemplo até da pessoa que é fanático por futebol. Ele sabe adorar. Ele gasta o seu dinheiro, o seu tempo, ele discute, ele se veste, ele se prepara, tudo porque ele adora o time dele. Então, quando essa pessoa entende quem ela deve adorar de verdade, ela deveria vir com toda aquela força, com tudo aquilo e adorar o seu Deus verdadeiro. E é isso que eu queria discutir um pouco com a igreja, porque se o desejo está dentro do meu coração, o desejo que Deus colocou pela eternidade está dentro do coração de cada homem, de cada mulher no mundo. O homem, vamos analisar assim, o homem tem o desejo, está dentro do seu coração o desejo pela eternidade, o desejo de adorar alguém. E desse lado está o destino, a eternidade, que é o ponto, o objetivo da adoração, que é Deus, o Deus verdadeiro. Mas se tem que ligar o desejo que está dentro do coração do homem ao destino, que é o ponto de adoração, que é Deus. E o único que pode fazer essa ligação do desejo, ou seja, do coração do homem, ao seu ponto final, ao seu destino final, é Jesus. Então nós temos um desejo dentro do coração do homem, nós temos um caminho que é Jesus, e temos um destino que é o Pai. Amém? Então, o homem, Jesus, a humanidade, né? Jesus, que é o caminho, e o destino, que é o Pai, que é o nosso Deus. Ele liga o desejo, e quando o homem encontra, há uma explosão dentro de nós, de paixão, de vida, porque nós alcançamos o nosso destino, que é encontrar o nosso Pai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos ler vários textos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 10. O versículo 9 diz assim, o 19:9.
Então me falou o anjo. Quem falou com ele foi um anjo. Escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras. Então, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Quando ele se prostrou diante do anjo, ele disse: não, eu sou igual a ti. Diante de uma pessoa, de uma criatura, ele disse: eu sou igual a ti, levanta-te, adora verdadeiramente somente a quem? A Deus. Amém, igreja? O que é que nós temos que ter cuidado? Se há um desejo dentro do coração da humanidade de adorar, nós somos tendenciosos a adorar, nós estamos, aquilo que nós chegamos perto de nós queremos adorar, só que nós não podemos adorar criatura ou criação, nós só podemos adorar o Criador. Amém? Tudo que foi formado não pode ser adorado. Tudo que foi criado não pode ser adorado. O único que pode ser adorado é o Criador. Somente o Criador pode ser adorado, nenhuma criatura. Deuteronômio, capítulo de número. Então, nós entendemos que ninguém pode se prostrar diante. Pastor, mas se eu tenho uma visão e me aparece um anjo, como várias seitas foram criadas aí, apareceu um anjo e disse isso, eles se prostraram diante do anjo, e eles ouviram aquele anjo e criaram uma religião a partir de uma visão de um anjo. Não, nós devemos nos prostrar diante somente do Senhor, nosso Deus. Amém? Somente diante dele, nenhuma criatura, nada criado, somente diante do Criador. Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Versículo 19. Diz assim, Deuteronômio 8:19, diz assim: se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Olha o que é que o Senhor está dizendo: se vocês se prostrarem diante de outro Deus, e servirem e adorarem, eu protesto hoje contra vocês. E uma versão diz assim: eu vos destruirei. Eu destruirei, vocês vão perecer se adorar outros deuses. Mas por quê? O próprio processo de destruição é: quando eu adoro uma criatura, eu estou adorando algo que é perecível, algo que é efêmero, é passageiro. Então, dentro de mim, eu começo a desenvolver algo que é passageiro. Eu não tenho, a minha vida não vai sendo pautada pela eternidade, porque eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Então, como eu adoro uma criatura, algo criado que vai passar, que vai deixar de existir, o meu conceito de vida começa a se tornar um conceito agora terreno e passageiro. Só que quando eu adoro o eterno dentro de mim, a eternidade vai se tornando cada dia mais forte, cada dia mais tem mais força, eu tenho mais entendimento da eternidade.
eu não serei destruído, porque Ele é eterno e eu estou me tornando semelhante a Ele. Quando eu adoro algo que é criado, o Senhor diz: se eu adorar outro Deus, me prostrar diante de outro Deus, servir outro Deus, hoje contra mim, vocês outros perecerão, serão destruídos, em outra versão. Então, em Apocalipse diz: mesmo algo bom, quando você se prostra, o correto é você se levantar diante daquilo e adorar somente o Senhor teu Deus. Por que acontece isso? Porque o nosso Deus é zeloso. Ele zela para que eu e você, Ele tem ciúmes. Essa palavra zeloso, ela também é traduzida como ciúmes. Então é como Ele tem ciúme de nós, Ele tem ciúme da adoração a outro Deus. Ele não aceita ser colocado em segundo, em terceiro, em outro lugar. Ele tem que ser o primeiro, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador de tudo. É um insulto para o nosso Deus nós adorarmos algo que foi criado por Ele, e não adorar o Criador que criou todas as coisas. Nós estamos diminuindo Ele, nós tiramos de um lugar e colocamos no outro. Nós igualamos o nosso Deus a algo que foi criado. Amém? E quando você adora algo que foi criado, preste bem atenção. Quando você adora algo que foi criado, você entra em um processo de idolatria. O que é a idolatria? A idolatria é simplesmente adorar qualquer coisa em vez do Criador. Então, eu duvido que um crente, dificilmente ele vai chegar em casa e vai fazer uma imagem, ele vai fazer uma estátua de barro, ele vai pintar e vai dizer, e colocar um altar e dizer: esse daqui é o meu Deus. Não vai. Porque já vem de uma cultura que fazia isso, então aquilo é muito claro para ele que não deve fazer. Então nós não devemos adorar imagens, nós não devemos adorar esculturas, nós não devemos adorar animais, nós não devemos adorar nada. Só que quando nós adoramos, então, se o ser humano tem um desejo de adorar, foi colocado, pastor, mas de onde vem? Foi colocado dentro do coração do homem. Ele tem o desejo de adorar. Então, quando você encontra uma pessoa aí no mundo, aí aquela pessoa às vezes está envolvida com alguma coisa, não se assuste, porque é o desejo que Deus colocou no coração dele, e ele está adorando alguma coisa que ele acredita que é o Deus dele. Amém? Amém? Nós temos o desejo de adorar, nós temos esse desejo, só que quando nós adoramos, ou a nossa adoração não está direcionada ao nosso ponto final, que é Deus, o eterno, nós adoramos coisas passageiras, nós entramos num processo de idolatria. E aí nós vamos ver por que o Senhor bate tanto na idolatria? Por que a palavra de Deus ressalta tanta idolatria? Porque o ser humano, a natureza dele caída, ele tem uma tendência a ir para a idolatria, ele tem uma tendência, porque olha lá, o que a palavra de Deus diz? Ela diz assim: porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos homens, para que eles não entendam, eles não reconheçam a glória de Deus. É como se os nossos olhos estivessem embaçados, e a gente não consegue ver a glória de Deus para adorar o nosso verdadeiro Deus. Então, é como se nós tivéssemos, as pessoas do mundo, antes de conhecer a Jesus, eles estão em trevas, seus olhos estão vendados,
Eles estão lá e eles não estão conseguindo. É por isso que a Bíblia diz que Deus é luz. Ele chega e traz luz para que as pessoas enxerguem a glória de Deus. A palavra de Deus diz também que eles estão presos, eles estão amarrados, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando você recebe essa vida, você começa a enxergar, você começa a ouvir, você começa a se relacionar com Deus. Aí agora você pode adorá-lo, porque é outro conceito. Então, se eu adorar qualquer coisa diferente do Criador, eu estou em idolatria. Amém? Agora, outro conceito, outro princípio. Nós só adoramos o que conhecemos. Como é que eu vou adorar um negócio que eu não conheço? Eu nunca ouvi falar, não sei. Eu vou adorar? Não vou adorar. Rapaz, tem uma coisa lá em Marte que... Como é? Não sei. Não vou adorar, não sei o que é que tem lá. Não sei. Mas quando as pessoas começam a se aproximar, quando elas começam a conhecer, aí elas começam a ser atraídas por aquilo, aí começa o processo de adoração. Então, só adoramos o que conhecemos. O Senhor Jesus, numa conversa com a mulher samaritana, ele diz assim, ó: vocês adoram o que não conhecem. Mas a verdadeira adoração vem dos judeus, porque eles adoram o que conhecem, eles adoravam Yahvé, e eles conheciam Yahvé. Amém? Então, se a adoração tem a ver com o conhecimento de quem você adora, você deve conhecer mais quem você adora. Amém? Porque eu posso prestar um culto a Deus ou a qualquer outra coisa, e à medida você vai ver que os idólatras, quanto mais eles conhecem sobre o seu ídolo, mais eles adoram, mais eles são profundos na adoração deles. Mas para nós também, quanto mais nós conhecermos o nosso Deus, mais o adoraremos. Amém? Então, só adoramos o que conhecemos. Então, temos que conhecer mais aquilo que nós adoramos. E quem que nós adoramos? O nosso Deus, Yahvé, Jesus. Amém? Conheçamos mais esse Deus. Porque quanto mais você conhece, mais você vai adorar. Mais você vai adorar. Lembre-se, na cura do cego de nascença, o Senhor curou aquele cego, e ele teve um entendimento, ele disse, e ele foi interrogado, e perguntaram a ele: quem te curou? Ele disse: eu não sei. Um homem chamado Jesus veio, untou lodo, passou nos meus olhos, mandou eu me lavar no tanque de Siló. Eu fui lá e lavei e fiquei curado. Ele disse: quem é esse Jesus? Quem é esse? Ele disse: eu não sei quem é. Como ele poderia adorar algo que ele não sabe quem é? Mas aí Jesus aparece a ele novamente, e quando Jesus diz assim: eu sou aquele que te curou, ele diz: eu sou o Messias. Ele diz assim: tu conhece? Aí ele diz: não, sou eu que falo contigo. Quando ele conheceu, ele se prostrou, e a Bíblia diz: o adorou. Aí ele adorou o quê? Aquilo que ele conheceu como motivo da adoração dele. Paulo adorava a um Deus, mas Paulo não conhecia que esse Deus era Jesus. Então ele adorava aquele Deus, ele prestava culto, mas ele prestava culto a um Deus. Quando ele entendeu que o Deus dele, tudo aquilo que ele adorava era Jesus, ele pegou toda a adoração dele e trouxe para Jesus. E ele teve um verdadeiro entendimento de quem é o seu
Deus. Amém? E ele pôde cultuá-lo, ele pôde agora fazer um sacrifício pelo conhecimento e não simplesmente pela ignorância ou por algo, ou por tradição. Agora ele conhece de verdade, ele se revelou a ele. Então, se nós temos o desejo, Jesus, o desejo está dentro do coração, Jesus é o caminho que nos leva a adorar. No mundo, várias coisas tentam nos tirar desse destino. Por isso que tentam tanto impedir Jesus de nos levar ao Pai, para nos deixar num processo de idolatria, porque a Bíblia diz que a idolatria é semelhante à feitiçaria. É como se as pessoas estivessem enfeitiçadas no mundo. Elas estão vendo, mas não enxergam. Elas ouvem, mas não compreendem. Porque o Deus do século cegou o entendimento delas. Elas estão cegas. E elas entram nesse processo e ninguém consegue, às vezes, tirá-los. A única força, o único poder que é capaz de tirar é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, libertar e transformar o cativo. Amém, igreja? Aí, se nós não podemos nos prostrar diante de nada, para não cair em idolatria, para não adorar a criatura em vez do Criador, se eu adoro através do conhecimento, quanto mais, por isso que o Senhor diz, conhecereis e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A adoração, onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sou livre. E eu o adoro com mais liberdade. Por que Davi adorou com tanta liberdade? Porque ele conhecia muito a Deus. Ele conhecia muito a Deus. E a gente vê nos Salmos o quanto que ele conhecia profundamente a Deus, o seu coração, ele conhecia, então ele adorou com liberdade. Nós adoramos o que conhecemos, então vamos conhecer mais do nosso Deus, para adorá-lo cada dia mais, tá bom? Amém, igreja? Porque o nosso Deus é um Deus zeloso, e se nós adorarmos outro Deus, nós podemos ser destruídos. Nós podemos ser destruídos. Aquele texto que eu usei, uma referência na verdade, que é o texto da tradução no inglês, né? Inglês Bertrand Worship, que é dar valor a algo. Quando nós conhecemos algo, aí nós começamos a dar muito valor àquilo, nós damos muito valor àquilo, aí nós vamos com um processo de, se nós valorizarmos Ele mais do que Deus, nós já estamos num processo de idolatria. Nós já estamos num processo de idolatria. Agora, eu adoro o que conheço. Como conhecer a Deus? Como é que eu conheço a Deus? A Bíblia, como alguém pode conhecer a Deus? É humanamente impossível. Porque eu vou conhecer a Deus que não tem início, não tem fim. Como é que eu posso conhecer? A Bíblia diz que a minha mente com relação a dele, meu pensamento, é a distância entre o céu e a terra. Essa é a distância entre os pensamentos meu e o pensamento de Deus. Eu é que sei que pensamento tem sobre vós, pensamento de paz e não de guerra. Então a distância entre esses pensamentos é tão grande. Então como é que eu posso conhecer a Deus? Sabe por que é que nós conhecemos? Porque Ele mesmo se revela. Não é porque o homem foi lá e descobriu quem é Deus, porque é impossível. Paulo vai dizer, insondável, profundidade
da sabedoria de Deus. Oh, quão grande é a sabedoria de Deus. Oh, quão insondáveis são as riquezas de Deus. Elas são tão insondáveis que não dá para a gente sondar. Quem é, como é? Ele mesmo. Então Deus, preste bem atenção. Deus, sabendo que nós precisamos conhecê-lo para adorá-lo, Deus, sabendo que quando nós o adoramos, nos tornamos parecidos com ele, Deus se revela. Porque o homem é impossível, era impossível dele conhecer a Deus sozinho. Por isso que o homem fica tateando e pegando as coisas. Ele olhou para a lua, para um astro, para o sol. Os egípcios tinha o deus Ra, tinha o deus Sol, tinha vários deuses. Eles olhavam e diziam: esse é próximo. Aí eles conheciam que aquele Deus, ele trazia uma boa estação, ele trazia alguma coisa. Então ele dizia assim: eu quero pegar. Mas o Deus Sol nunca se revelou para ele. Todos os deuses foram os homens que criaram. Agora, o nosso Deus, nós não conseguimos, porque Ele é grande demais, Ele é poderoso demais. Então Ele se revela para nós. Amém? Aonde é que Ele se revela? Na sua palavra. Ele revela Ele mesmo. Ele se revela e Ele vai falar sobre Ele mesmo e quem Ele é na sua palavra. Ele vai dizer quem é. Eu sou, mas eu sou assim, eu sou assim, eu sou dessa maneira. O caráter de Deus, Ele se revela para nós. Ele revela o seu caráter. Como é que eu conheço o Laércio? Aí as pessoas dizem assim: como é que eu conheço a irmã Jo? Ele diz assim, nós dizemos: eu só conheço ela de ouvir falar, eu conheço a aparência. Quando nós queremos conhecer uma pessoa, nós dizemos assim: se eu quero conhecer o Rômulo, eu tenho que conhecer o seu caráter. Amém? Não é isso, igreja? Então nós temos que conhecer o caráter de Deus. Fica claro? Nós temos que conhecer o nosso Deus, nós temos que conhecer o caráter de Deus. E o que é o caráter? Não é o que uma pessoa faz, é o que ela é. Ok? Então eu posso perguntar: Ale, aonde tu trabalha? Aí o Ale: não, eu trabalho na Messejana, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu conheço quem é o Ale? Não, conheço o que ele faz. Mas quando eu conheço o caráter do Ale, aí eu digo: já estou conhecendo o Ale. Então nós temos que conhecer quem é o nosso Deus. Lembre-se, porque nós só adoramos aquilo que conhecemos. Para não cair em alguma coisa. Jesus diz assim: o que é que diz que eu sou? É um profeta, João Batista. Tu és um libertador, tu és alguma coisa. Porque eles acreditavam, porque ele fez uma profecia, porque ele libertou. Tudo nos feitos dele. Mas eles precisam conhecer o caráter. Quando nós conhecemos o caráter de uma pessoa, aí agora nós conhecemos essa pessoa. E aí eu quero, bem rapidinho, falar com vocês algumas coisas do caráter de Deus, que várias estão aqui. Amém? Vamos lá, Bíblia afiada. Abra no livro de Isaías. Capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6.
Abra no texto. Abra em Salmos 90, por favor. Salmos de número 90. Salmo de número 90. Salmo de número 90. Versículo número 2. Diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então o nosso Deus é eterno. Ele é eterno. Amém? Então você vai adorá-lo, entender que o seu Deus é eterno. Você tem que adorar, e quando adorar a Deus, você adora tendo a certeza que você não está adorando alguém ou alguma coisa que é passageira. Não, que Ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Vamos lá, rapidinho. Isaías 40. Olha, estava lá em Isaías. Bem pertinho aí, né? Isaías 40. Isaías de número 40. Acharam? Isaías de número 40, versículo de número 13 e 14. Isaías 40, versículo 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro e o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e que lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? O que é que vocês conseguem entender desse texto, o caráter de Deus? Quem o ensinou? Quem deu sabedoria? Quem colocou o juízo nele? Quem fez isso? Ninguém. Ele está fazendo as perguntas. Então o nosso Deus, ninguém o ensinou. Se ninguém o ensinou, ele sabe de tudo. Então ele é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas. Ele sabe tudo. Ninguém nunca ensinou e nem vai ensinar nada a ele. Amém? Ninguém vai ensinar. Ele sabe de todas as coisas. Então os questionamentos de Jó, os questionamentos, o Senhor se revela. Ninguém ensinou, ele não aprendeu, ele sabe. Ele é Deus. Então ele não tem que aprender. Ele já é. Eu sou. Quem foi que aumentou a sabedoria dele? Ele aprendeu algo? Não. Toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento está nele. Amém, igreja? Vamos lá, outro texto. Isaías 30, bem pertinho aí. Isaías 30, versículo de número 18. Por isso o Senhor, 30, 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurado todos os que nele espera. O nosso Deus é justo. Ele é justo. Irmãos, nós devemos entender o seguinte: o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela sempre pede um pagamento por alguma coisa.
tem que se pagar um preço. Só que a justiça de Deus, ela equilibra todos os atributos de Deus. Deus quer algo, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Então Deus diz assim, a retidão dele diz, eu quero que se pague o preço. Mas a bondade dele diz assim, tem que se pagar o preço. Aí ele diz, eu pago o preço. Aí a justiça dele junta tudo aquilo, pega o que se deve com o que se foi pago, e ele se faz justiça, porque ele é justo. Então ele mesmo, para não quebrar a sua retidão, a equidade, ele pede algo que tem que ser pago, mas a bondade dele entrega algo para ser pago, e a justiça equilibra tudo isso. Por isso que nós podemos confiar, o nosso Deus é justo. Amém, igreja? Sempre, o nosso Deus é justo. A palavra de Deus vai dizer que ele não dá provação maior do que a que a gente pode suportar, então ele é justo. Aquilo que tu plantares, tu colherás, porque ele é justo. Ele não vai quebrar, ele não vai deixar sua justiça impune, mas ele é bondoso de dar algo para ser pago, para que a justiça seja feita. Amém, igreja? Vamos ler outro texto. Abra sua Bíblia em Salmos novamente, 139, esse é bem conhecido. Salmo de número 139. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá está. E faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. E se com as asas da alvorada me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Que atributo é esse de Deus? A onipresença. Não tem como fugir da presença de Deus. Adão peca e diz assim, o Senhor pergunta, Adão, onde tu estava? Ouvi a tua voz e tive medo, eu me escondi. Se esconder de Deus. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Ele é onipresente. No mais alto monte Ele está. Se eu for ao mais profundo abismo, Ele está. Se eu estiver no mar, se eu estiver no movimento, se eu estiver no meu quarto, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele está em todo lugar. Amém, igreja? Porque tudo tem a marca da sua criação. Tudo Ele se manifesta. Amém? Pertinho aí, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo 33. Êxodo 33, versículo 19. O 18 diz assim, 33, 18. Então disse, isso é a conversa de Moisés com o Senhor. Então disse, rogo-te que te me mostre a tua glória. Respondeu ele, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O que é que o Senhor está dizendo? Eu vou passar toda a minha bondade, e o meu nome, o nome do Senhor, passará ali.
Então o nome do Senhor é o quê? Bondade. Ele é bom. Quando ele vai revelar a glória dele, o que é que ele escolhe para mostrar? Ele diz: se tu ficar ligado, Moisés, eu vou passar e tu vai olhar naquele ponto e eu vou revelar, eu vou proclamar o nome do Senhor. Eu vou mostrar diante de ti, e o que aparece para ele é a bondade de Deus. Então, nosso Deus, ele é bom, nós o adoramos porque ele é bom. A Bíblia diz, olha, irmãos, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, nem se arrepender a gente sabe. O que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. É porque ele é bom. Por que que Deus criou as coisas? Por causa da sua bondade. Por que que ele nos dá uma família? Por que que ele nos deu um lar? Por que que ele nos deu dons? Por que que ele nos deu sonhos? Por que que ele nos deu o seu espírito? Por causa da bondade dele. Não tem explicação. Ele é bom. Ele é bom. Ele se revela como um Deus bom. Ele é a própria bondade. Amém, igreja? Então, quando eu tenho uma revelação, prestem bem, conhecer é revelar, é descortinar. Quando eu tenho uma revelação da bondade de Deus, aquilo vai moldar a minha vida, porque eu vou adorar um Deus que é bom. Como eu vou adorar um Deus que é bom e eu vou continuar sendo mau? Querer o mal das pessoas, não pode, impossível. A revelação de Deus, quando nós temos uma revelação do seu caráter, nós o adoramos porque ele é bom. Eu não vou adorar um Deus que é mau. Você adora um Deus justo, mas não um Deus mau. Até nos atos difíceis que ele faz, que ele permite, ele é um Deus justo, mas mesmo naquilo, ele está querendo a bondade de alguém. Amém, igreja? Êxodo 34, bem pertinho aí. 34, 6. Acharam? 34, 6. Diz assim, ó. E passando o Senhor por diante dele, chamou o Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Nosso Deus é misericordioso. Ele é a própria misericórdia. Agora, por que que nós adoramos um Deus misericordioso? Porque as misericórdias do Senhor são o motivo, são a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus. Quando nós adoramos um Deus que é misericordioso, olha, entenda bem, quando nós adoramos o caráter desse Deus, Davi era um homem fiel, era um homem, um senso de justiça, cumpria a lei, mas quando Davi pecou, ele ficou nas mãos da lei. Ele ficou nas mãos da lei, dos mandamentos. Então Davi, o que é que Davi merecia? A morte. Só que a sentença de Deus sobre ele não foi a morte. Deus agiu com misericórdia. E você vai olhar que o reinado de Davi, dali em diante, Davi começa a exercer mais a misericórdia sobre o seu povo. Ele começa a exercer mais a misericórdia sobre a sua família. Porque ele conheceu o caráter de Deus que mostrava a misericórdia. Alguns historiadores, as pessoas dizem que Davi se tornou mais ameno, mas os soldados, os generais achavam que Davi estava frouxo. Porque Davi agora ele tinha que exercer força, aí Davi exercia misericórdia. Porque ele teve uma
revelação da misericórdia de Deus. Aonde é que tem aí? Ali. Ele teve uma revelação da misericórdia. E quando eu começo a adorar um Deus misericordioso, o Senhor diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão ter o quê? Misericórdia. Quando eu sou misericordioso, quando eu adoro um Deus misericordioso, eu vou ter essa misericórdia. Eu vou ver a vida dos outros de uma maneira a exercer a misericórdia também sobre a vida dos outros. Amém, igreja? Primeiro João, capítulo, Malaquias aí. Malaquias, finalzinho aí do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Malaquias 3,6 diz o quê? Porque eu sou o Senhor, não mudo. O nosso Deus é imutável, Ele não pode mudar, entenda isso. Por que nós adoramos esse Deus? Porque esse Deus é maravilhoso. Ele não pode mudar a sua palavra, Ele não pode mudar a sua promessa, Ele não pode mudar porque está de mau humor, Ele não pode mudar porque eu fiz alguma coisa de errado, Ele não pode mudar, Ele não muda. Ele não muda, Ele é imutável. Ele não tem que fazer uma mutação, como alguns dizem: ei pessoal, o mundo está mudando, nós temos que nos adaptar ao mundo. Não, Ele não precisa fazer mutação, porque Ele é pleno, Ele é o começo e o fim, Ele não tem que ser mudado em nada. Amém, igreja? Então nós podemos confiar. É ruim, é o que nós mais ouvimos falar hoje na sociedade moderna, né? Fulano é bipolar, e tem uns que são tripolar. O que é isso? É uma pessoa que é de um jeito aqui, com pouco tempo ele é de outra maneira. Como você confia em uma pessoa desse jeito? Uma pessoa que é extremamente amável com você, aí amanhã está totalmente diferente. Uma pessoa que lhe dá uma promessa, mas peraí, mudou uma coisa aqui, viu? Aquilo que eu falei não era bem isso. Não, o nosso Deus é. Quando nós notamos que vamos ter um prejuízo, aí você diz assim: não, dá mais para fazer esse negócio não, viu? Acabou. Aí eu prometi, mas as coisas se tornaram ruins, não dá certo. O nosso Deus, Ele não muda. Pastor, mas ele disse uma coisa e depois diz negativo. A nossa compreensão do que Deus disse é que é errada. Nós precisamos de revelação dele, mas tudo que ele falou no Antigo Testamento, tudo que ele falou no Novo Testamento é a mesma coisa. A nossa compreensão é que é limitada, ele não mudou. O que ele falou lá, algumas pessoas tiveram compreensão errada daquela época. Então, tendo a compreensão correta nesta época. Nós, como não somos eternos no sentido de ter um fim, ter um início, nós não nascemos, nós não nascemos prontos, nós estamos sendo preparados para essa eternidade. Mas ele não precisa aprender, ninguém pode ensiná-lo, ele é infinito, imutável. Ele não precisa mudar para se adaptar a alguém, a alguma coisa, porque Ele é tudo em todos. Amém, igreja? 1 João, capítulo de número 4. Só faltam 2 aqui que eu tinha separado. 1 João 4. Primeiro João, capítulo de número 4. 1 João 4,8. Diz o quê? Aquele que não ama, não conhece.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Então, eu estou conhecendo o caráter de Deus, não é porque Ele faz uma coisa amorosa com alguém, porque tem gente que faz uma coisa amorosa, ele entrega uma flor, ele teve um ato amoroso, mas o que nós estamos dizendo é que o caráter dele é amor. Ele é amor. Nós o adoramos por isso, por quem Ele é, não é só pelo que Ele faz, não é só pelo que Ele faz, é porque quem Ele é. Esse Deus é amor, Ele é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou, Ele é amor. É tão impressionante que até as pessoas que vão para o inferno, Ele continua amando, mas Ele não pode eliminar a sua justiça, mas Ele continua amando, porque Ele não pode deixar de amar, porque o caráter dele é amor. Por isso que Ele continua amando e dando oportunidades e nos acolhendo. Ele diz: ó Israel, Israel, quantas vezes eu quis te botar como uma galinha, pega seus pintinhos e coloca debaixo das suas asas. Isso é amor, é cuidado, é zelo. É porque essa é a característica, é o caráter do nosso Deus, de amá-los, de cuidar. E o verdadeiro amor é esse. Apocalipse, versículo 19, aí bem pertinho. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo de número 11. Eu já li, né? Aí eu li 19, 10, vamos ler o 11. Pronto. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Nosso Deus é fiel. Rapaz, isso nos dá uma segurança. Ele é fiel apesar da nossa infidelidade. Ele vai ser fiel sempre. Ele não tem fidelidade. Ele se chama, o seu cavaleiro se chama fiel. Ele é fiel, eu o adoro porque Ele é fiel. Então, quando nós adoramos um Deus que é fiel, e eu estou adorando fazendo um culto racional, porque, irmãos, uma das grandes revelações, anote isso na sua cabeça, onde você quiser anotar, uma das grandes revelações para você mudar a sua vida, mudar o seu caráter, é você adorar a Deus com intencionalidade. Eu ter intenção em fazer algo. Então, quando eu estou adorando a fidelidade de Deus, eu estou de olho no caráter de Deus da fidelidade. Eu estou adorando porque Ele é fiel, eu estou adorando porque Ele é fiel, eu estou adorando porque Ele é fiel. Eu tenho intenção de adorar um Deus que é fiel. O caráter da fidelidade de Deus está sendo imputado dentro de mim. Vocês estão entendendo isso? Amém? Porque eu tenho intencionalidade
de adorar um Deus que é fiel. E eu me torno semelhante àquilo que eu adoro, porque eu estou adorando com intenção, com intencionalidade. Eu não estou adorando à toa, porque eu não tenho conhecimento dele. Eu tenho conhecimento dele, eu tenho conhecimento da fidelidade dele. E eu quero adorar um Deus, mas não é qualquer Deus, é um Deus que é fiel. Eu começo a me transformar, a minha vida, o meu caráter vai mudando e eu vou me tornando fiel como ele é fiel. Amém? Então, quando nós nos colocarmos diante dele, adore-o com intencionalidade. Adore com intencionalidade, queira algo dele, queira algo do caráter dele. Porque nós só adoramos aquilo que conhecemos, e quando nós temos uma revelação daquilo que ele é, nós queremos aquilo dele em nós, e ele fez isso exatamente para nós nos tornarmos semelhantes a ele. Por isso, quando nós adoramos alguém, a pessoa quer ser como um cantor, ele vai ser parecido com ele vai mudar as roupas, ele vai querer fazer daquele jeito, ele está se tornando parecido com ele. Porque ele tem intenção em ser igual a ele. E às vezes os crentes querem adorar um Deus, mas não tem intencionalidade. O que é? Não, eu estava orando, eu estava prostrado, eu estava ali adorando. Sim, mas o que é que você quer de Deus? O que é que você quer do caráter dele? Eu tenho que entender que sem intencionalidade, você não deveria nem começar a orar. Nem comece a orar. Pastor, eu quero orar porque eu nem sei como orar, mas você já tem uma intenção. Você quer aprender a orar. Eu quero estar diante de Deus, mas por quê? Você quer o quê? Você quer que Deus manifeste sua presença? Você quer que Deus reconheça que você está o adorando, mas você quer algo, você tem que intencionalizar algo. Amém, igreja? Isso é determinante para uma mudança radical na nossa vida e no nosso caráter. Se nós fizermos isso, nós vamos ter transformações extraordinárias no nosso caráter e na nossa vida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. O último texto lá que eu tinha separado é que Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo, não é? Lá em Êxodo vai dizer, um texto lá que eu tinha separado em Isaías também. Por que Deus é Deus? O que é que significa santo? Separado. O que é que a santidade quer dizer? Cadê o Deus santo? Está aqui. Deus é santo. O que é que Deus está dizendo? Preste bem atenção, eu tenho que estar separado de todos os outros deuses. Amém? Eu sou santo, eu sou separado, eu sou único. Então, santidade não tem a ver com religiosidade em si. Separado, santidade tem a ver com uma separação. Eu sou separado. O crente é separado para quem? Para Deus. Ele não tem a ver com um monte de regra e coisa. Não, é ser unicamente para Deus. É ser separado. É por isso que o Senhor diz: eu sou santo, mas vocês têm que ser santos. Vocês têm que me adorar. E quando nós entrarmos
na presença do Senhor, com intencionalidade, nós devemos dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és separado, Tu não estás junto de nenhum outro Deus, Tu és o único. Eu quero ser santo como Tu és santo. Eu quero ser santo como Tu és santo. Eu sou separado e você é separada de Deus. A santidade de Deus nos separa de todas as misturas. Deus não se mistura, Ele é único e Ele é separado. Quando os anciãos estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, eles estão dizendo: separado, diferente, único é o Senhor. Não é igual a nenhum outro Deus, Ele é único. O Senhor é Deus, o Senhor é único. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade, com entendimento que quando o conhecemos, o seu caráter, quem Ele é, nós podemos adorá-lo com mais clareza, com mais entendimento, com intencionalidade. Guarde essa palavra, com intenção em ser como Ele é. A nossa referência de seguir alguém, de conhecer, é o nosso Senhor Jesus. Queremos ser como Tu és, Senhor, queremos ser como Tu és, porque Tu és e Tu tem o caráter do Pai. Tu tem o caráter do Pai. Tu és Deus, Tu é o Alfa, Tu é o Ômega. Tu não foi criado, Tu és o próprio Deus. Jesus teve um tempo de carne, mas o Cristo é eterno, sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos, imutáveis. Bondoso e misericordioso é o Senhor. A sua justiça está sobre nós e nós confiamos nela, porque Ele é fiel, que disse que todo aquele que proclamar, que crer com a boca, confessar com a boca e crer no seu coração, seria salvo e teria a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Jesus e o Pai a quem enviou. E nós temos essa vida eterna. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Levante suas mãos. Eu quero dar a bênção apostólica e você continua em adoração a esse Deus imutável. Que o amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus pelos séculos dos séculos. E quem crer diz amém. Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.